O evangelho deste domingo, 11 de abril de 2021, segundo domingo da Páscoa, é o de São João, no capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 31. Entraremos 2 vezes numa casa aqui, mas buscaremos conversar e sermos conduzidos por São Tomé, aquele que crê somente vendo, apalpando, verificando a veracidade dos fatos. Este evangelho de São João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 31, é composto de 2 grandes momentos. No primeiro é o encontro de Jesus com Maria Madalena, Maria de Magdala, que ela confundiu com um jardineiro, um trabalhador, um operário, coisa que fica bem em Jesus, a quem seguimos, e da correria, do caos todo de Pedro e João em direção ao túmulo vazio. Jesus tornou Maria Madalena, naquele momento, naquele encontro, sua apóstola para anunciar a ressurreição dele, que ele vencera a cruz e a morte sobre ele e sobre a humanidade. À noite, nesse mesmo dia, Jesus entra numa casa onde se encontravam os seus discípulos, seus 11 discípulos, ou melhor, 10 discípulos, porque um deles com quem nós queremos conversar hoje, aqui nesta reflexão do Evangelho, não estava no primeiro encontro à tardinha, à noite. Tomé. E a ausência de Tomé tornou o seu testemunho, a sua angústia, a sua preocupação fundamental, como se ele estivesse presente no encontro com Jesus. A ausência de Tomé fala sobre Tomé. A ausência de Tomé fala sobre nós. A ausência de Tomé pede pelo encontro com Jesus, o Cristo ressurreto, com o Jesus de Nazaré. No segundo encontro, que seria o segundo domingo da Páscoa, como se fosse neste domingo, Tomé está presente. Tanto quanto no primeiro, quanto no segundo, a casa onde se encontravam os discípulos era cercada pelo medo, muita insegurança, em virtude das ameaças que vinham de fora, temida pelos discípulos. Agora sim, 11 deles no segundo encontro. Nesse segundo encontro, com vistas ao primeiro, quando Tomé recebeu o anúncio de que Jesus estivera presente e que se recusara a crer que Jesus ressuscitara, se não colocasse seus dedos nos ferimentos das mãos de Jesus e ao seu lado perfurado pelo Estado do Império Romano através das mãos de um dos seus soldados. Agora Jesus entra novamente na casa, sitiada de medo, tomada pelo medo, e se dirige em primeiro lugar a Tomé. Põe, Tomé, as tuas mãos nas feridas dos cravos feitas pelo Estado romano, pelo Império Romano, e põe a tua mão aqui ao lado. Não duvides, Tomé, mas sejas crente. Bem-aventurados os que não veem e creem. Tomé se rendeu,
pronunciando um credo que tomou conta da história da fé da igreja primitiva. Senhor meu Deus, Deus meu Senhor. Estava afirmada a fé no Jesus ressurreto. Porém, é muito significativo que prestemos atenção em Tomé. Tomé não é um personagem colocado aqui por acaso. Não é um personagem qualquer. Noutra oportunidade, em João 14, Tomé também manifestou dúvidas. Senhor, mostra-nos o caminho. Quem é o Pai? Tomé era um perguntador, ele levantava dúvidas, as mesmas dúvidas de bilhões de pessoas. Tomé tem meu apreço, tem meu respeito. E aqui, Tomé, na verdade, busca pelo Cristo efetivamente ressurreto. O Cristo vitorioso sobre o Estado assassino, sobre a cruz que assassinara milhares e milhares de sediciosos revoltados contra a opressão, aí incluindo Jesus, aquele a quem agora ele chama de Senhor. Tomé queria verificar que o Cristo ressurreto era o mesmo Jesus de Nazaré, contra quem as multidões manipuladas pelos fariseus, pelos rabinos, pelo templo, pelos religiosos, em apoio ao Império Romano, ensinaram a gritar, multidão manipulada gritando, crucifica-o, crucifica-o. Tomé verificou se era o mesmo. Tomé verificou se este Jesus era o mesmo que celebrara a Santa Eucaristia, também num momento extremamente perigoso e de medo, com a introdução da traição dentro do colégio apostólico. Tomé precisava verificar se esse era o mesmo Jesus preso sob pauladas pelos guardas do templo do sumo sacerdote no jardim do Getsemane. Tomé precisava verificar se esse Cristo que vencera a morte era o mesmo submetido a pancadas, a torturas e a acusações falsas lá no palácio de Pilatos. Acusado pelo Império Romano, acusação pedida e condenação pressionada pelo templo e pela religião. Isso não é pouca coisa que Tomé pedia. Tomé precisava verificar se este Cristo vivo e ressurreto é o mesmo Jesus diante de quem Pedro titubeara e fracassara negando-o. Para pessoas trabalhadoras do palácio, como uma criada, por exemplo. Tomé precisava verificar se este Cristo tinha relação com aquele que tinha sido traído, nada mais e nada menos do que por um dos seus apóstolos. Se era o mesmo Cristo da traição, o mesmo Cristo vítima da puxada de tapetes, o mesmo Jesus de Nazaré que teria sido entregue por um dos seus irmãos. Tomé precisava aproximar o Cristo ressurreto da Páscoa com o Jesus da sexta-feira, que carregou o patíbulo, sob obrigação, sob chicotadas, sob deboches, sob a soldadesca composta por muitos soldados humildes tirados do meio do povo e que agora eram usados, oferecendo seus punhos para um império terrivelmente terrorista, sanguinário, que o arrastara até o Gólgota para lá crucificá-lo a pancadas de marreta. Era o mesmo? Tomé precisava verificar isso. Nós precisamos verificar e aproximar o Cristo ressurreto, que não venceu pouca coisa, venceu toda esta relação de crueldades, de ódio, de trevas, de sacrifícios.
quando Tomé reconheceu que se tratava da mesma pessoa, que não há um Cristo, que é uma espécie de fantasma criado por um movimento religioso de fanáticos, de místicos. Não se tratava de uma imaginação projetiva, de um psiquismo absolutamente oprimido, um psiquismo coletivo, uma histeria, mas que se tratava do Jesus de Nazaré, que passou por todo esse sofrimento aqui descrito. Este Jesus era digno de crédito, era digno de catalisar a libertação pascal. Tomé verificou isso. E com Tomé nós verificamos isso. Que nós não temos como inventar por aí que este Jesus está no céu, distante de tudo que passam as pessoas, e que ele experimentou na sua carne, com o derramamento do seu sangue de forma absolutamente opressiva e sem espontaneidade da parte dele. Claro que foi bom Tomé fazer isso. E nós estamos aqui nesta sala olhando para Tomé, porque Tomé também nos representa. E nós precisamos tirar essas dúvidas. E a principal dúvida é de que não há como tratarmos de Jesus como uma figura fantasmagórica, inventada pela igreja, pelo Estado, que tentou negar que ele ressuscitou. É uma forma também de tornar Jesus um fantasma, e nem mesmo pela religião dominante, que passou a usar Jesus oportunisticamente como uma forma de enganar as pessoas. Não há chance para isto. Este Jesus, Cristo vivo e ressurreto, que entrou na casa cheia de medo, um medo razoável. Afinal, os discípulos eram discípulos por causa desse Cristo que sofreu tudo isto. Então, o medo se justificava. E ele entrou na casa, arrastando no seu corpo ressurreto o mesmo Jesus de Nazaré, o mesmo Jesus da Galileia, o mesmo Jesus que convidara estes homens que aí estavam, o mesmo Jesus que partilhara o pão com as multidões, o mesmo Jesus que provara do peixe comido pelas multidões, o mesmo Jesus que palmilhara os caminhos empoeirados e suados da Palestina para encontrar com o povo, muitas vezes enganado e arrastado a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Foi isso que Tomé mostrou. O Cristo machucado, das mãos feridas, do lado sangrado, é o mesmo Jesus torturado, porque se entregou ao Pai que o enviou para este mundo conturbado, violento, de estados terroristas, como o do Império Romano, como o do Templo de Jerusalém, da religião oficial, como o de todos os estados que fazem isso com as pessoas, por mais humildes que elas sejam. Sofrem no silêncio, morrem no silêncio, seus gritos e gemidos sem serem ouvidos por aqueles que maltratam as pessoas. É este Jesus que Tomé quis que se revelasse na casa cheia de medo. E aí vem algumas consequências. A primeira delas é que este Jesus que aí entrou, que é o Cristo ressurreto, uma só pessoa crucificada e ressuscitada, passou pela cruz e passou pelo túmulo. Este Cristo Jesus crucificado diz: paz seja convosco. É verdade que esta frase foi parte do rito cristão, do movimento cristão. E aqui com João, nós nos encontramos no fim do primeiro século. E esta frase passou a ser parte da liturgia
de todos os tempos, esta frase passou a ser parte da bênção apostólica sacerdotal no fim das celebrações. Mas ela não é só isso. Esta frase, que a paz esteja convosco, era a paz sem o muro, sem as muralhas de Jerusalém, que protegiam o templo, protegiam o exército ao lado do templo, protegiam o palácio do governador Herodes, do governador Pilatos, e protegiam, sobretudo, o cofre do tesouro cheio do dinheiro que era entregue ao Império Romano, dinheiro arrancado do suor dos humildes, dos trabalhadores, dos pescadores, dos operários, dos jardineiros, das mulheres e de todos o que operacionalizavam as riquezas do país. Esta paz era uma paz sem muros. Os muros negam os sujeitos. Os muros negam a força da fé. Os muros negam como se eles fossem suficientes para impedir a guerra, as ocupações e as invasões. Enquanto que a paz que Jesus compartilha é aquela que promove as pessoas a construtoras da paz, como ele ensinou, de acordo com o que registrou São Mateus. Bem-aventurados os pacificadores. Esta paz é repartida para que a construamos no meio da humanidade, sem muros, mas com pessoas que derrubam os muros, que nada protegem a não ser interesses, egoísmos, a guerra, a ocupação e a violência. E outra coisa que nós precisamos ouvir aí dentro desta casa, ao lado de Tomé, que quando ele compartilha essa paz, ele também sopra a Ruá, sopra o Espírito Santo na linguagem aqui, o pneuma na linguagem aqui de São João. E este sopro é o sopro do ressurreto, que não deixa de ser o Jesus de Nazaré. É um sopro muito semelhante àquele da Ruá, simbolicamente soprado nas narinas de Adão e depois compartilhado com Eva, com a humanidade toda. Agora para ser uma nova humanidade. Uma novidade que não comporte mais sequer os sinais de cruzes, de matanças, de torturas, de julgamentos das trevas injustos e mentirosos para condenar os puros, os inocentes e os pacificadores, entre os quais Jesus foi o maior. Este é o sopro para criar uma nova humanidade, sem essas marcas terríveis que levaram Jesus para a cruz e que enchem esta casa onde nós estamos aqui, bem ao lado de Tomé, olhando para esse nosso irmão corajoso que não tem vergonha de mostrar as suas angústias, suas preocupações e as suas buscas da verdade. Aqui, ao lado de Tomé, no meio desta casa, este sopro derruba o medo. Foi isso que nós vimos, foi isso que nós experimentamos lá quando Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, mostra que esses mesmos homens que aqui estavam com medo, pelo sopro agora do Espírito, foram para as ruas anunciar o Cristo vivo e ressurreto. É isso que o sopro do Espírito faz. Cria uma humanidade corajosa e não mais encolhida e escravas do medo e da falta de paz. E, finalmente, este Cristo que é o mesmo Jesus, Cristo nutrido de Jesus, o Jesus vitorioso da morte e da crueldade do Estado terrorista, da crueldade humana, dos ocupantes do Estado e dos religiosos, que negam tudo quando ajudam a crucificar. Este Cristo, ao soprar, diz, assim como o Pai me enviou, e para onde que o Pai o enviou? Para este mundo que o matou. Eu também vos envio para este mundo que mata, que sacrifica, para libertar as pessoas das causas da morte, das causas da crueldade, das causas do ódio, das causas do terrorismo, das causas do luto,
das causas do genocídio, das causas de todas as dores, de modo que nós não precisemos mais ter medo, o mesmo que viviam estes homens nesta casa assombrada e perseguida por aqueles que não se contentaram em matar Jesus, mas queriam sacrificar cada um dos seus seguidores, das suas seguidoras. Este envio de Jesus é para dentro deste mundo, para eliminar de uma vez para todas, ainda que isso demore milênios, séculos, mas que o trabalho nunca deixe de ser feito. O trabalho apostólico de sermos enviados para dentro deste mundo, para aí construirmos uma nova humanidade, onde não haja mais coisas como nós acabamos de relacionar. Meu querido e minha querida, eu sou o seguidor deste Jesus encontrado por Tomé, do Jesus que venceu a morte e se colocou no meio da sua comunidade, da sua primeira comunidade. Eu sou seguidor deste Jesus que coletiviza e forma um novo corpo no meio da humanidade. Mas eu sou seguidor deste Jesus cheio das chagas da humanidade, da maldade, da crueldade da humanidade. E ao ser seguidor enviado por esse Jesus, não tenho que ter mais medo e não tenho que ser dominado pela falta de paz, pelo pavor, pela angústia que destrói a dignidade daqueles sobre quem ele soprou a ruá, o pneuma, o espírito da nova criação, da nova humanidade. Eu te sugiro que tu sejas seguidor e seguidora deste Jesus, para juntos lutarmos dia a dia, hora a hora, momento a momento, para construirmos esta nova humanidade que não se deixe mais manipular para gritar contra quem quer que seja, crucifica-o, mata-o, elimina-o, extermina-o, genocida-o, acaba com ele, liquida com ela. Sejamos discípulos deste Jesus, vivendo esta Páscoa eterna da libertação, daquele que é tão grandiosamente maravilhoso que não se contém dentro de um túmulo. Assim seja também contigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Momento importante aí com o Dom Avandil, sua segunda dose da vacina, Coronavac. Viva a vacina Coronavac, viva a nossa trabalhadora. Abaixo o neoliberalismo, fora o fascismo. Viva! Obrigado. Muito obrigado.